E aí agora a gente vai pra outra notícia que é deveras interessante aqui do começo. Empresário fica rico porque os trabalhadores trabalham, não ele, diz Lula. Presidente criticou o que chamou de ganância das pessoas mais ricas e defendeu que haja contrapartida social. Globo News. Essas ideias, a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal, são frequentemente apresentadas, e às vezes eu tenho a impressão que o senhor pensa assim, eu queria que o senhor me dissesse se é isso mesmo, como se elas fossem antagônicas, como se uma fosse inimiga da outra. Mas há quem entenda que elas não são necessariamente antagônicas. Para o senhor, elas são inimigas? Elas são antagônicas por causa da ganância, sabe? Das pessoas mais ricas, ou seja, as pessoas não querem. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O que nós queremos é que apenas haja contrapartida no social. Não interessa a gente ter uma sociedade de miseráveis, nós queremos ter uma sociedade de classe média. Nós queremos que a pessoa tenha poder de consumo, nós queremos que as pessoas possam viajar, nós queremos que as pessoas possam comprar uma casa, nós queremos que as pessoas possam comprar um carro. É o mínimo necessário que nós precisamos garantir para as pessoas, que eles consumam aquilo que eles produzem. Agora, o que tem acontecido no Brasil? Se você pegar o relatório da economia, você vai ver que muita gente que era rica ficou muito mais rico e o povo ficou mais pobre. Então, gente, para além aqui da fala bem marxista do Lula, é só uma fala, tá? Não vamos ficar emocionados, mas foi curioso. E eu acho interessante que o Lula tenha essas falas um pouco mais voltadas para a classe trabalhadora, assim. Mas a questão é, o que eles estão conversando sobre aqui? Sobre, digamos assim, políticas de austeridade fiscal e a relação que isso tem com o aumento ou a diminuição da qualidade de vida da classe trabalhadora, tá? E o que nós marxistas defendemos é que a austeridade fiscal, ela só é favorável para certos setores da burguesia. Então eu dou um exemplo máximo de política de austeridade fiscal, o teto de gastos. Qual que é a nossa leitura a respeito do teto de gastos? O teto causa uma diminuição do orçamento federal com o tempo, diminui o investimento público e abre espaço para que serviços públicos sejam privatizados e assim aumentando as taxas de lucro de parcela da burguesia ligado a setores de saúde, distribuição de água, distribuição de energia elétrica, aeroportos, etc, etc, etc. Essa é a nossa leitura. Então sim, é antagônico porque só defende um interesse, em detrimento do interesse do outro, das classes antagônicas. Então assim, papo bem marxista aqui. E o Lula não arredou pé, pelo menos, né? Pelo menos não nessa fala. Queremos uma sociedade de classe média me pega um pouco. Eu não vou entrar nesse mérito, porque falar uma sociedade de classe média pressupõe que ainda exista a classe alta, a burguesia, né? E pelo menos nós marxistas defendemos o fim da burguesia como classe. Mas isso é uma coisa interessante que falaram aí no chat. Depois desses 4 anos, ver um presidente falar isso é curioso, assim, né? É uma sensação um pouco estranha. Enfim, o Lula leu mais Marx do que o Paulo Bahia, professor da UFRJ, é isso. Essa é a minha tese, né? E aí vamos continuar com as atualizações a respeito do que tá rolando sobre os atos de 8 de janeiro. Então vamos lá na UOL. PF prende 5 suspeitos durante a operação contra atos golpistas. Thaís Augusto, Kaique Alencar e Leonardo Martins na UOL. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a primeira fase da Operação Lesa Pátria, para identificar participantes, financiadores e fomentadores dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal 8 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Uma segunda operação foi deflagrada na manhã de hoje no Pará. Foram presos, segundo a UOL Notícias, Ramiro dos Caminhoneiros, em São Paulo, Randolfo Antônio Dias, em Minas Gerais, Soraya Baciotti, em Mato Grosso do Sul, Renan Silva Sena, no Distrito Federal, outro suspeito no DF que não foi confirmado ainda. Ramiro dos Caminhoneiro, tá escrito dos Caminhoneiro aqui, então é assim que eu vou falar, é o Ramiro dos Caminhoneiro.
49 é apontado como um dos principais nomes da organização das caravanas aos atos golpistas. As viagens gratuitas à capital federal eram oferecidas em grupos de bolsonaristas mobilizados desde o fim das eleições desse ano. Segundo a coluna da Juliana Dalpiva, Ramiro estava nervoso, mas não resistiu à prisão. Durante a busca e apreensão em sua casa, na capital paulista, ele disse aos policiais que não estava em Brasília durante os atos golpistas de 8 de janeiro e por isso não esperava ser preso. Segundo ele, o carro quebrou quando estava indo à capital federal. Ramiro concorreu 2 vezes a uma vaga na Câmara dos Deputados, em 2018 pelo PSL, em 2022 pelo PL, mesmas legendas do Jair. Bom, design é a minha paixão, né? Caso alguém não esteja vendo, tem aqui uma corrente de WhatsApp impressa num pano, uma toalha, sei lá. Caminhoneiros vão parar, em uma fonte. Não reconhecemos mais os membros do STF, STJ, TSE e Congresso, em outra fonte e com uma seta do lado. Basta, numa terceira fonte. Sem eles, o Brasil cresce. Numa quarta fonte. Houve fraude, sim. TSE adulterou os votos. Pedimos apoio do povo se tiver lockdown. O que tá escrito aqui? Rodagem? Para. Um espaço, 2 exclamações, como é da estética da extrema-direita, né? Renan da Silva Sena foi funcionário terceirizado do MDH, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em maio de 2021, ele agrediu verbalmente e cuspiu em enfermeiras que faziam uma manifestação em Brasília para homenagear colegas de profissão mortos em decorrência da pandemia. Comandada pela então ministra Damares, a pasta afirmou, à época, que pediu à empresa terceirizada a demissão de Sena. Uma segunda operação da Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão contra pessoas apontadas como extremistas envolvidas nos ataques em Brasília. A investigação começou a partir das postagens em redes sociais. Eles são suspeitos de aderir, coordenar ou financiar o ato que invadiu e vandalizou os prédios dos 3 poderes. É isso. Mas temos mais uma a respeito disso aqui, ó. Essa aqui tá no Globo, então eu vou ler em off aqui. Deixa eu só... Patrick Camporés e Lucas Matias no Globo. Suspeito de financiar atos golpistas, dono de restaurante pulou janela de casa para fugir da Polícia Federal e não ser preso. Empresário de Goiás, Raif Gibran Filho, possui negócio na Chapada dos Veadeiros e é um dos 8 alvos da Polícia Federal, que já prendeu 5 pessoas. Um dos 8 alvos da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta sexta-feira, que mira financiadores dos atos golpistas em Brasília, é o empresário goiano Raif Gibran Filho. Fontes da PF confirmaram, no entanto, que ele pulou do 2º andar pela janela e fugiu ao ser abordado em sua residência. Tem vídeo disso aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ok. Ó, saca só. Esse aqui é o Raif Gibran, né? Ele tá lá de boa. Or does it? Hello? Aí a polícia. Oh, hey, Knives. What's that? You're outside? Ó a polícia na porta, né? A polícia chegando. Guy here? You Ó o Raif Gibran, ó. He just left. Really? Yeah. Sorry. Então é isso, né, gente? Com evidência em vídeo fica difícil defender ele, de verdade. Eu, assim, né, pular do 2º andar, parabéns pro cara aí, né? Realmente ele deve ter treinado uns leporquá aí, né? Pra não cair, não sentir aquele choquinho na perna, sabe? Quando você pula alto e dá aquele choquinho na perna. Sócio administrador de um restaurante em Alto Paraíso de Goiás, é um dos 8 alvos do mandado da prisão preventiva. Nas redes sociais circula um vídeo gravado por ele durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Dia 8 aqui domingo, mostrando que o poder emana do povo. Estamos aqui tomando tiro de borracha, gás lacrimogêneo, mas mostrando que essa porra é nossa. 3 reticências. É guerra. Quer ser comandado por comunista? Vem pra guerra. Fã ou hater, né? Quer ser comandado por comunista? Na real, eu quero, né? Por comunistas, no plural, assim, quero. Vem pra guerra? Imagino que sim, né? A investigação da AGU aponta 52 pessoas e 7 empresas que devem ter os bens bloqueados por patrocinarem viagens de golpistas. Aí aqui é a mesma coisa que a gente leu na outra matéria. Mas é isso, né? Nós pudemos aqui, pelo menos, então, testemunhar a fuga dele, né? A fuga muito arrojada. You know what? He just left. E é isso que mais temos aqui. Agora eu vou entrar nas notícias mais sérias, né? Não que isso não seja sério, mas enfim. Fuga da galinha, né? No singular. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco dos espólios do governo, né? O número de brasileiros com autorização para ter uma arma aumenta 7 vezes durante o mandato de Bolsonaro. 7 vezes, gente. Até o governo Temer, 117 mil pessoas tinham registro como caçador, atirador ou colecionador. O último presidente deu licença de CAC para mais de 695 mil pessoas. Os dados foram obtidos pelo G1 via Lei de Acesso à Informação. E antes eram negados por Bolsonaro, Arthur Stabile, no G1. Tá. 600 no total aqui, né? Nós teríamos 800 e alguma coisa registros de CAC. O Brasil tem 230 milhões de pessoas, né, gente? Então, assim,
Isso aqui, pra armar muito a população, como o Bolsonaro almejava, e ele dizia que almejava, né? Ia demorar. O que não quer dizer que isso aqui não é extraordinário. Porque conseguir aumentar 7 vezes durante 4 anos é um negócio de louco. E a questão não vai rolar uma... Eu acredito que não vai rolar uma política pra desarmar essa galera. Por isso que eu tô chamando isso aqui de espólio, sabe? Isso aqui é uma espécie de rebote do governo. Uma quantidade muito maior de pessoas armadas. E a gente sabe que essas pessoas, em grande medida, são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A quantidade de brasileiros com autorização para ter arma de fogo aumentou 7 vezes durante o governo Jair Bolsonaro. Ao longo do mandato do ex-presidente, a quantidade de CACs, grupo formado por caçadores, atiradores e colecionadores, subiu de 117.467 em 2018 para 813.188 em 2022. Obrigado por fazer a conta para mim, G1. Que eu não estava conseguindo fazer de cabeça. Conforme dados obtidos pelo G1 via LAI. Essa é a primeira vez que é divulgado o total de novos CACs durante o mandato de Bolsonaro, desde a posse em 1º de janeiro de 2019 até dezembro de 2022. Em 4 anos, o governo autorizou 695.721 pessoas a ter armas, número que representa 872 novos cadastros por dia. Por isso que isso aqui é extraordinário. Gente, 872 novos cadastros por dia é muita coisa, cara. É muita coisa. E assim, eu não preciso dizer pra vocês que o Brasil não se tornou uma potência de tiro esportivo. Nesse meio tempo, né? Ou se tornou e ninguém me avisou. Então aqui por ano. E no último ano teve uma explosão, né? Bolsonaro tinha entre as suas principais pautas o armamento da população. O ex-presidente editou decretos que facilitaram o acesso a armas, inclusive as de grosso calibre e uso restrito como fuzis, com critérios menos rígidos para posse e aquisição, bem como maior limite de munições disponíveis por ano por CACs. Bolsonaro liberou 904 mil novas armas para CACs. Tá, aqui não tá falando, mas a gente já tem informações bastante confiáveis, gente, de que o crime organizado conseguiu se armar com muito mais facilidade por conta desse tipo de política, tá? O que é de uma ironia muito fina, porque o Bolsonaro ele tem esse discurso bastante bélico, de bandido bom é bandido morto, de bandido tem que morrer mesmo, que os 111 do Carandiru tinham que ser mais, que tinha que jogar não sei quem de um prédio e tal. E aí a política pública dele de facilitar o armamento arma justamente o crime organizado que ele tanto combate, porque ele é o The Punisher, né? Vocês sabem disso. Graças ao Bolsonaro, você assaltado com uma M4A1, exato. Era esse o meu ponto, né? Punitivista, sim. Então não é difícil encontrar entre o crime organizado apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Justamente porque ele facilitou e facilitou muito a compra de armas legais. E a gente tem evidências de membros do crime organizado só indo, registrando como CAC, comprando arma no foda-se, sabe? Com o próprio nome, e é isso aí, sabe? Assaltado com a AK-47 Gold Akimbo, do loot box, né? PCC CAC, exato, PCC CAC. Imagina o The Punisher perdendo a arma num assalto à moto, né? Então é isso. Eu achei relevante trazer essa notícia porque isso aqui é um problema que ainda vai ficar aqui, né? Essa quantidade de novas armas circulando. E enquanto o Lula não fizer políticas pra reverter isso, o armamento da população vai continuar sendo esse problema, né? E aí vocês falaram aí no chat, eu não vi isso, mas vocês falaram aí no chat que o Flávio Dino disse que vai fazer uma campanha pra desarmamento, né? Ó, decreto de... Isso aqui é interessante. Eu não tinha visto, deixa eu ler aqui, ó. Pra completar. Puta, tem um puta de um fuzil aqui na foto, não sei se eu posso mostrar. Lula proíbe porte de arma carregada e restringe compra de munição por CACs. Carlos Madeiro na UOL. Cumprindo promessa eleitoral, Lula ontem assinou... Ontem foi que dia? Dia 1º. Olha só, eu tinha perdido isso aqui. Decreto que revoga medidas do governo Bolsonaro que liberaram compra e porte de armas e munições. Uma das mais importantes é a que veda os chamados CACs de andar com arma carregada, como havia liberado o governo anterior. Na prática, a medida de Bolsonaro era vista como um porte de arma disfarçado. Qualquer CAC tinha o direito de andar com um dos equipamentos com bala, ou seja, pronto para atirar, como forma de proteger o acervo. Agora, as armas deverão estar descarregadas e guardadas separadas da munição. O porte da arma para autodefesa só pode ser concedido pela Polícia Federal mediante o cumprimento de uma série de exigências de justificativa da necessidade. O número de armas de fogo que cada pessoa pode adquirir também foi cortado. O limite agora são 3 por pessoa. Antes poderia chegar a 60 por pessoa. O decreto também muda o limite de munição. Apesar de não revogar todo o regulamento caótico deixado por Bolsonaro, ele já aponta para um freio de arrumação no regulamento do controle de armas. É isso. Dia 1º eu tinha perdido, ainda bem que vocês mandaram, por isso que eu gosto de fazer coisa ao vivo. E é isso aí. Estão te ligando? Não.
Não, não houve som de telefone, não. Interferência? Ah, era interferência de celular? Deve ter sido, então. Deve ter sido alguma interferência. Eu vou deixar ele mais longe. Fez o barulho de interferência, deve ter sido aqui o meu celular que tava perto. Era a Polícia Federal me ligando, né? Vamos jogar pela janela, que nem um maluco lá. He just left.